Olá, queridos e queridas, graças e paz, tudo bem? Então, nós vamos aqui dar continuidade à nossas aulas, né? Nós estamos na aula 6 e, como eu disse na aula 5, a nossa pretensão aqui não é trazer nada assim, além do que a palavra de Deus ela nos revela e o que ela quer que nós entendamos e que nós também busquemos a presença do nosso Deus. Nós, na aula passada, nós falamos sobre a presença de Deus na nossa vida. E uma das coisas que nós comentamos muito é que a presença de Deus nos separa de todas as outras pessoas na face da terra. Nós comentamos que quando nós buscamos a presença de Deus, Deus nos separa não para nós sermos melhores do que os outros, e também não porque nós somos cristãos, né, ou somos evangélicos, ou pertencemos a uma igreja evangélica, ou a um grupo, né, cristão. Mas é porque a presença de Deus é que faz essa mudança, essa transformação na nossa vida. E com isso a gente consegue buscar mais a face do Senhor. E como nós pretendemos sempre estar na presença de Deus, a gente precisa entender que Deus é um Deus seletivo. Deus é um Deus que observa, Deus é um Deus que nos busca, né? Mas é um Deus também que requer de nós o mínimo de santidade. Nós vamos orar, né? Vamos orar. Como eu tenho dito, a gente não vai se demorar muito nessas aulas 10, 15 minutos, 17 no máximo minutos, mas nós vamos orar nesse momento, pedindo a graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo para a nossa vida. Se você puder, feche seus olhos. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti pela oportunidade que nós temos nessa tarde de estarmos aqui, podendo falar contigo, apresentar a Ti a nossa vida e pedir o Teu direcionamento. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença, clamamos pela Tua face, clamamos pela Tua bênção, clamamos pela Tua orientação. No nome de Jesus, nós pedimos que seja sobre nós, sobre aqueles que vão assistir esse vídeo, Pai, no futuro ou até mesmo hoje, e quando for, que Tua mão esteja sobre eles, abençoando, guardando e prosperando, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, então, nós já falamos aqui, iniciamos dizendo que sobre a busca da presença de Deus, e que Deus ele se interessa também por nós. E o que nos faz ser diferentes nessa terra não é nós pertencemos a uma denominação, não sermos evangélicos, não sermos cristãos apenas, mas é ter a presença de Deus de verdade na nossa vida. Porque, às vezes, muitas pessoas frequentam uma igreja evangélica, né, frequentam até mesmo uma religião, vamos colocar assim, mas ela não se sente diferente, não se sente querida por Deus, não se sente como tendo a presença de Deus. E muitas das vezes isso acontece por culpa nossa mesmo, por culpa minha, por culpa sua, por culpa daqueles que não buscam a presença de Deus. Nós vimos na última aula que o povo de Israel, ele buscou, né, ele foi retirado do Egito, levado para a terra prometida, e que Moisés tinha um propósito. O propósito de Moisés, a princípio, e também o de Deus, não era levar o povo para a terra de Canaã diretamente. O princípio, né, o motivo principal, melhor dizendo, era levar aqueles que haviam saído do Egito, após clamarem tantos anos, mais de 400 anos, levá-lo para um encontro com ele, um encontro com Deus. Tá? Então, muitas das vezes nós, você, não entendemos isso, achamos apenas que Deus queria levá-los para a terra prometida. E eles tinham esse anseio. Na mente deles era ir direto para a terra prometida. Mas, na verdade, Deus queria fazer deles um povo separado. Mas nota uma coisa.
Existem uma continuidade da aula 5 hoje, nessa aula 6, né? É que Deus fez na vida daquelas pessoas que buscaram Ele, em que Deus os chamou e eles atenderam o chamado de Deus. Nota uma coisa, eu queria ler Gênesis 24:40, que diz o seguinte: o Senhor a quem na presença tem mandado, enviará seu anjo e coroará de êxito sua missão. Esse texto aqui é Moisés, né, dizendo, se referindo a quando ele determina que o seu servo vá à busca de uma esposa para o seu filho. Mas ele menciona uma coisa que nos chama a atenção aqui. Ele diz que o Senhor a quem na presença tem andado. Então, busca pensar sobre isso. Moisés escolheu, Abraão escolheu, tá? Andar na presença de Deus, querer andar na presença de Deus, sabe? É uma opção, sabe? É algo que tem que estar na sua vida, tem que estar dentro de você. Você pode querer frequentar uma igreja, mas não pode querer não ter uma comunhão com Deus efetiva. Mas como assim não ter uma comunhão efetiva? Simplesmente frequentar, mas não quer o Espírito Santo atuando na sua vida. Não quer uma mudança de vida. Entende? Você tem que desejar essa mudança. Ok? Então, nós vamos ver o seguinte. Em alguns casos aqui, mas quem experimentou andar na presença de Deus? Duas pessoas em especial andaram na presença de Deus antes de pecar. Adão e Eva, é claro. Enquanto eles estiveram sem pecar, Deus andava todo dia, toda virada do dia, melhor dizendo, Deus os visitava, conversava com eles. Quando eles pecaram, Deus assim mesmo foi até eles, buscando-os. Todavia, Deus faz aquela pergunta que nós já dissemos em algumas aulas atrás. Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava? Sabia, sim. Porém, Deus queria ver a atitude de Adão. Deus quer ver a sua atitude, quer ver a minha atitude em relação à busca da presença dele. Ok? Mais dois aqui que andaram na presença de Deus, Enoque e Noé. Ambos, né, responderam o chamado de Deus. Enoque, né, um pouco antes de Noé, ainda num período em que Adão vivia, né, ainda estava vivo, Adão, Eva, né, Sete, porque eles viviam muitos anos. E diz o texto que aos 65 anos, né, não diz o texto, né? Diz o seguinte, um certo judeu, né, ele diz que aos 65 anos, Enoque buscou assim, ele queria saber o que aconteceu, né? E aí buscou até mesmo saber, né, por que havia sido Adão, Eva expulsos do jardim. Quando ele procura buscar sobre isso, Enoque, né, ele simplesmente tem o desejo de se aproximar de Deus. E quando ele se aproxima de Deus, o que acontece? Diz o texto que ele, aos 365 anos de vida, após gerar filhos e filhas, ele foi tomado por Deus, foi levado por Deus. E então essa é Enoque, nesse primeiro sentido. E logo depois Noé vivia num contexto de pecado, onde haviam gigantes na terra, havia muitos problemas, havia uma situação de maldade muito grande. Deus resolve destruir, e quando Deus chama Noé, Noé ouve, e mesmo sabendo, né, que não havia chovido na terra, Deus manda que ele construa uma arca, e naquela arca, para salvar ele e sua família. Eu acredito também que Deus, se outras pessoas tivessem acreditado, também teriam sido salvas. Mas nota que quando Deus chamou os dois, eles deram ouvido. Deus está chamando minha vida, está chamando você todos os dias. Ele nos chama todos os dias
para irmos até a sua presença. Abraão, como nós já lemos anteriormente, né, até sobre Gênesis 24, 40, Abraão ele experimentava frequentemente a manifestação de Deus e de sua presença. Abraão, né, teve várias experiências com Deus, né, aquela experiência em que Deus o chama no meio da sua parentela, né, lá em Gênesis 12, para uma terra que ele mostraria e faria dele uma grande nação, e todas as famílias seriam abençoadas, todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, através da fé de Abraão. Também quando o próprio Deus vai envia os seus anjos para destruir Sodoma e Gomorra, aquela conversa que eles têm, tudo mais. Logo depois também, quando Ló sai, né, e vai para, eles escolhem um para cada lado, Abraão recebe essa visita e Deus diz para ele que Sara geraria filhos. Então, muitas vezes Abraão disse que andava na presença de Deus. E não somente ele disse, como está em Gênesis 24, 40, como nós temos os relatos bíblicos. Então, quando Deus buscou a Abraão, ele ouviu a sua voz, assim como também Enoque e Noé. Outro também no Antigo Testamento foi Samuel. Diz o texto de 1 Samuel 3,19 que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E o Senhor fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Nota uma coisa. Samuel estava na presença de Deus. Deus o chamou. Quando aquela passagem lá, né, que ele chama, o tabernáculo estava com aquele problema, que Eli havia se desviado, seus filhos também, e Deus chama Samuel, e Samuel responde. Quando Samuel diz, naquela resposta dele, em que diz, fala que teu servo ouve, e Deus começa ali um relacionamento com Samuel. É isso que a gente precisa. Quando Deus nos chamar, te chamar, me chamar, nós precisamos entender que Ele quer ter um relacionamento conosco. Deus não vai, nesses dias, Deus tem nos chamado através da sua palavra. Nós precisamos querer estudar a palavra de Deus. Nós precisamos querer ler a palavra de Deus. Nós precisamos querer buscar a presença de Deus. Eu tenho aqui atrás vários livros, mas muitas das vezes eu não deixo de ler a palavra de Deus, em detrimento dos livros que estão aqui, muitos livros de estudo. Todavia, o que Deus, na verdade, quer falar é conosco. Olha, livros maravilhosos, né? Livros que trazem para nós, assim, tantas coisas de sermões e tudo mais, mas eu não abro mão da palavra de Deus, e é isso que a gente precisa fazer. E é através da palavra de Deus que Deus vai falar com a gente. Amém? Então, quando Deus chama Samuel, não estou aqui fazendo propaganda de livro, não. Eu estou dizendo que a gente precisa ter prioridades. A prioridade é a palavra de Deus. Amém? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mesmo que você não entenda, leia a Bíblia. Se você não entender, peça ao Espírito Santo. Eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro em que, quando nós lemos, o autor se faz presente, o Espírito Santo. Amém? Então vamos prosseguir. Samuel, ele crescia, por quê? Porque ele estava ali sempre em comunhão com Deus, buscando a presença de Deus. E nenhuma das palavras que ele profetizou, do que ele disse, caiu por terra. Todas se cumpriram. O outro também, né? Davi, ele amou e experimentou a presença do Senhor mais que todos do Antigo Testamento, com exceção apenas de Moisés. Nota uma coisa, tá? Com exceção de Moisés, o relacionamento de Davi foi muito grande com Deus, tá? E ele diz assim, olha, ele fala assim, 2 Samuel 7,26, a intimidade dele era tanta que ele disse assim para Deus, que a descendência do seu servo Davi se mantenha firme na tua presença. Então ele pede a Deus uma coisa. Claro que lá na frente nós vamos ver que os descendentes dele se desviaram, né? O próprio Salomão também se desviou, dando ouvidos, né, às suas milhares de esposas, né? Centenas, vamos botar aqui centenas, né? 700 mulheres, né? 300 esposas e 700 concubinas, e se desviou. Se ele tivesse mantido como seu pai, eu acredito que a história de Israel teria sido muito mais,
teria sido bem diferente. Porque quando depois ele escreve aquele livro lá de Eclesiastes, você vê ali um livro assim, lastimável. Tem muitos ensinamentos? Tem. Né? Muitos ensinamentos? Tem. Né? Como o Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Mas ali você vê que é um livro assim, praticamente de lamentação. Né? Ao invés de ser um livro como Salmos, que nos eleva, que nos coloca para cima, né? E fala que Deus está conosco, guerreando conosco, Ele é nosso pastor, e eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro, no meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, todas essas coisas assim. Não, o Eclesiastes é um livro que vai, de repente, a cada dia, né? Em cada momento, ele vai declinando. Ele chega até a dizer que tudo é vaidade. Está vivo, mas tudo é vaidade. Então nota uma coisa, mas Davi, depois que ele peca, ele ainda assim se mantém no desejo de estar na presença de Deus. Ele diz assim, olha, ele diz no Salmo 51:11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nota uma coisa, querido, querida, nota uma coisa, que Davi, sabe, Davi, ele almejou a presença de Deus sempre. Ele almejou estar junto de Deus sempre. Ele sempre desejou a companhia de Deus. E quando ele peca, ao invés dele pegar e se afastar, como acontece com a gente muitas das vezes, se afastar de Deus, Davi diz o contrário. Ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. No momento em que você errar, que eu errar, que nós errarmos, é um momento em que nós precisamos nos voltar mais para Deus. Concluindo, tá? Nós vamos chegar ao minuto 17 agora, nesse momento, mas já vamos concluir. A maior de todas as tragédias, querido, foi a seguinte, que Deus, né, como nós iniciamos na aula 5 e vamos terminar agora nessa 6, foi que Deus buscou o povo de Israel quando tirou os judeus, os hebreus na época, né? Hebreus, depois eles se tornam judeus. Mas os hebreus do Egito, é que ele queria levá-lo até a sua presença. Como eles não quiseram estar na presença de Deus, que eu já expliquei na aula 5 e na aula 4, Deus teve que mudar, Deus teve que criar ali um sacerdócio através da família de Arão, os levitas, teve que construir um tabernáculo, teve que fazer uma arca para Deus estar ali a questão da presença de Deus. Mas a verdade é que essa é uma das maiores tragédias que aconteceram com Israel. Que ao invés deles buscarem, aqui no caso hebreus, depois judeus, agora Israel, né? Foi de que Deus queria de verdade que eles fosse um povo que levassem a todos os outros povos a sua palavra. E nós vamos ver mais para frente que isso até hoje tem implicações. Mas que logo depois, lá em 1 Pedro, né, quando Pedro escreve que nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, e ele chama a igreja como aqueles que irão levar a palavra de Deus. O compromisso de Deus era com Israel. Israel simplesmente não entendeu, não atendeu, e Deus teve que fazer tudo o que ele fez, e depois, agora, a igreja, eu, você, somos aqueles que temos essa missão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere, e que haja paz na sua casa e na sua família, em nome de Jesus.